A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim você também estará ajudando aqui o canal. Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 13. Estamos agora chegando no final do trimestre. Estamos agora fazendo o vídeo da última lição desse trimestre, do segundo trimestre de 2017 das lições adulto. Nós passamos esse período do trimestre estudando sobre o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Nós temos estudado uma série de lições que fala sobre a formação do caráter cristão. Todo cristão que se preza, o que a Bíblia nos orienta é que, através de uma vida cristã alicerçada em Cristo, se torne produtiva através do Espírito Santo, formando assim em nós o caráter de Cristo. Porque o que faz o cristão ser bem-sucedido espiritualmente, na sua formação cristã, no seu caráter, é se identificar com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, nós estudamos desde o início desse trimestre sobre perfis de vários homens e mulheres de Deus que demonstrou através do seu caráter algo da parte de Deus em sua vida. E isso, claro, refletindo o que Cristo pode fazer quando nós estamos realmente em comunhão com Ele. Teremos assim um caráter transformado, que identifica-se com o Senhor Jesus. E na lição de número 3, vamos estudar, a lição de número 13, vamos estudar sobre Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Podemos observar que o comentarista deixou para o final do trimestre a melhor personalidade para falar no final da lição. Porque Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. O textual da nossa lição encontra-se em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A verdade prática diz assim: Como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Quando nós observamos esse título, Jesus, o modelo supremo de caráter. Confesso para todos que falar de Jesus não é tão fácil, porque não pelas informações que a Bíblia dispensa, porque são muitas as informações que nós podemos obter a respeito da pessoa de Cristo, não só da sua divindade, mas também da sua humanidade e de tudo quanto ele pode fazer na vida do ser humano. Mas o que eu coloco aqui como dificuldade muitas das vezes, porque a grandeza que é de falar de Cristo seria necessário muito tempo para falar com tamanha clareza, à luz da Bíblia, porque nós não estamos falando de um homem qualquer. Quando nós falamos de Jesus, estamos falando do Filho de Deus, estamos falando de Deus, daquele que habitou entre nós. Então, com a ajuda aqui da palavra de Deus, queremos trazer um estudo aqui edificante para que assim possamos ter um bom aproveitamento na aula, nesse encerramento do trimestre. Amém?
Então, espero que os irmãos, professores e alunos possam tirar um bom proveito desse vídeo através dessa lição, onde nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Veja só, a gente viu caráter de homens e mulheres de Deus, pessoas elevadas que tinham comunhão com Deus e que o seu caráter refletia algo que essa pessoa realmente se relacionava com Deus. Pessoas que foram humildes, pessoas que foram amorosas, pessoas que foram fiéis, pessoas que foram diligentes em fazer a obra de Deus, que priorizaram. A gente vê uma grande diversidade de informações de homens e mulheres de Deus que fizeram papéis importantes na história bíblica. E o caráter que essas pessoas demonstram através de suas ações glorificam a Deus, porque foram de fato pessoas que tiveram uma relação com Deus e isso proporcionou esse caráter elevado. Por isso que a lição traz essas informações. Mas agora nós estamos falando de Jesus. Jesus, ele não é mais um daquele que eu falei aqui, ou daquela que demonstrou parte de um caráter elevado. Quando nós estamos falando de Jesus, estamos falando daquele que é o modelo, o exemplo a ser seguido. Então, falar de Jesus é tudo isso. Jesus, ele é aquele personagem mais importante da história. Que passaram-se os anos, os tempos, e o que nós conhecemos, o que nós sabemos acerca de Jesus, de forma alguma ficou esquecido na história, porque falar de Jesus é falar de fato de uma pessoa mais importante de todos os tempos. E para nós compreendermos a grandeza disso aqui que nós estamos falando sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo, queremos deixar bem claro que Jesus, ele teve uma origem humana, mas, contudo, as Escrituras deixam bem claro e evidente que ele já estava na eternidade com Deus. Jesus Cristo é Deus, ele é Filho de Deus. A Bíblia diz lá em João, veja o que diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículos 2 e 3. Então nós vemos que ele já estava no princípio da eternidade com Deus. Antes mesmo da criação, foi ele que participou da criação. Tudo foi feito por ele. Nós vemos aí, claro, a participação da Santíssima Trindade na criação de todas as coisas. Então, falar de Jesus, não estou falando de mais uma personalidade de caráter elevado. Eu estou falando daquele que eleva o caráter do homem. Eu estou falando de Jesus, aquele que transforma o homem, que restaura a vida do ser humano. Então ele é esse personagem elevado. Por isso que eu falei aqui que é uma grandeza muito grande falar de Jesus, pelo fato das informações, da grandeza que ele é. Tudo isso a gente fica até às vezes sem saber onde vamos começar para falar do assunto, porque é muito vasto, é profundo. Você vê um estudo falar sobre Jesus, desde a sua divindade, desde a sua humanidade, seu ministério, tudo isso
é profundo. Então a gente precisa selecionar alguma coisa que seja essencial aqui dentro desse assunto, para que assim nós possamos explanar e ter um bom aproveitamento. Amém? Então Jesus, ele é o personagem mais importante de todos os tempos. Toda a Bíblia, ela tem uma única mensagem. Ela fala da pessoa de Jesus Cristo. Tem gente que lê o Antigo Testamento e acha que não é possível isso, mas toda a Bíblia fala de Jesus. Se a gente for classificar Antigo e Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele, por sua vez, fala da preparação de Jesus. A gente pode ver ele como a Santíssima Trindade, no princípio com o Pai. Nós podemos ver toda a profecia que estava relacionada a ele como Messias, o plano salvífico de Deus, né? Até mesmo do seu nascimento. Tudo isso o Antigo Testamento fala. E isso fala também, sem sombra de dúvida, com relação até mesmo da sua morte, que ele não veria corrupção, ressurreição, tudo o Antigo Testamento fala. E isso fala de quê? Da sua preparação. O Antigo Testamento fala da preparação de Jesus. Quando você começa a ler a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que há uma harmonia muito grande com relação à sua mensagem. Porque o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Quando chegamos no Novo Testamento, nós sabemos que o Novo Testamento é dividido por evangelhos. O seu livro histórico, podemos considerar assim, o livro de Atos dos Apóstolos é considerado um livro histórico do Novo Testamento. Os evangelhos é um livro de caráter biográfico acerca de Jesus. As epístolas, tanto paulinas e as demais epístolas, que são as cartas, ela tem a sua autoria tanto de Paulo, Pedro, entre outros dos apóstolos, e Apocalipse, que fala da revelação. Então, o Novo Testamento, o que é que ele fala de Jesus? Os evangelhos falam da sua manifestação, porque é os evangelhos que trata do seu nascimento, que fala do seu crescimento, do seu desenvolvimento e até do seu ministério terreno. Então, os evangelhos falam da sua manifestação. Atos dos Apóstolos, que é considerado o livro histórico do Antigo Testamento, onde mostra ali a descida do Espírito Santo, o derramamento de poder que veio do céu, a igreja que começou a difundir e ir para além das fronteiras, pregando o Evangelho. Esse livro fala da sua propagação. A igreja cristã, ela começou a pregar, a anunciar Jesus, e isso fala da sua propagação. Ele já havia morrido, ele já havia ressuscitado, ele já havia subido para o Pai, mas a igreja continuou levando o nome dele. E isso a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos. E as cartas pastorais, as epístolas que nós encontramos no Novo Testamento, fala justamente da explicação da sua mensagem, da vida cristã. Então, as cartas falam da explicação da sua mensagem de Cristo. Tudo o que nós precisamos entender sobre Cristo, nós vamos encontrar nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, Timóteo, Filipenses, entre outros. E Apocalipse fala da consumação da sua obra. Portanto, toda a Bíblia está falando de Jesus. Há uma grande harmonia que todos esses fatos se ajustam.
E assim nós temos a compreensão do plano de Deus desde Gênesis 3:15 até a consumação. Então, toda a honra e toda a glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Amém? Primeiro, ele é o homem perfeito. Porque Jesus ele é o modelo supremo de caráter. Porque, em primeiro lugar, ele é o homem perfeito. Para a gente compreender isso, como eu falei aqui no início, Jesus Cristo, ele aqui teve uma origem humana. Mas a gente sabe, no Novo Testamento, que ele não tem princípio nem fim. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Ou seja, o princípio e o fim. Ele estava no princípio com o Pai, ele criou todas as coisas. Então, a gente tem que entender que Jesus, ele é Deus, ele é divino, ele não é um anjo, ele não é um arcanjo, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que atua junto com o Pai e o Espírito Santo, que chamamos assim como a Santíssima Trindade. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava no princípio com Deus, como diz a palavra de Deus. Mas ele teve uma origem humana, porque Deus, para poder realizar o seu plano salvífico, né, que ele revelou lá em Gênesis 3:15, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Isso é muito tempo. Deus já tinha esse plano antes mesmo da criação. Na sua presciência, ele já sabia de tudo isso, ele já compreendia tudo isso, sabia que realizar tudo isso. Mas ele veio revelar o primeiro relato da promessa da redenção da humanidade lá em Gênesis 3:15, depois que o homem pecou, que Deus trouxe aquela sentença para a serpente. Aí Deus falou que da semente da mulher, a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Então, nós vemos aí Deus começando a dar início à revelação do seu plano salvífico. E foram passando os tempos. Deus tem sempre levado pessoas direcionadas para que pudesse realizar o seu plano. E ao longo da história sempre houve alguém que estava sempre disposto a fazer a vontade de Deus. Sempre houve pessoas que priorizaram a vontade de Deus na sua vida. Então a gente vê Deus levantar homem, desse homem Deus faz uma nação, dessa nação Deus elege como uma nação eleita. Deus moveu reinos, tempos. Deus fez uma grande mudança na história para que assim viesse o tempo, né, cumprindo-se o tempo para que o seu filho viesse. Então, a gente vê aí impérios sendo movidos, nós vemos idiomas sendo difundidos, outros sendo extinguidos. Nós vemos a ascensão de impérios, tudo isso envolveu para que o Filho de Deus se manifestasse. Para que assim desse continuidade, Deus, do seu plano salvífico. Porque tudo gira em torno de um plano. Jesus ele não veio aqui para ser servido, ele veio com um objetivo. E o objetivo era a redenção da humanidade. Então, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós falamos sobre Maria, que foi aquela jovem agraciada, virgem, que antes de se casar, ela estava
ainda noiva, e assim o anjo apareceu e deu a ela toda aquela saudação, e ela aceitou o plano de Deus, porque o que estava no ventre dela seria chamado de Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Deus também revelou a José que queria deixar a sua esposa, porque a sua futura esposa, porque estava grávida, mas ele queria ir embora em secreto. Mas Deus revelou que a aceitasse como esposa, porque o que estava no ventre dela era gerado do Espírito Santo, e ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Eu acho interessante que Deus revelou a Maria que ele seria chamado de Filho de Deus. A José, o pai terreno, Jesus, ele seria aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. E assim, Jesus nasceu. Aí nós vemos o processo da encarnação do Verbo. Porque Deus, sendo ele Deus, ele tomou a forma humana. Aí nós vamos ver algumas passagens bíblicas aqui para que possamos entender, né, esse processo de encarnação do Verbo, né, o fato de ele ser o homem perfeito. A gente vamos entender isso aqui. Primeiro, Adão falhou como representante da humanidade. A gente vai mostrar aqui algumas referências bíblicas e vamos entender por que a encarnação do Verbo, por que Jesus tinha que se tornar homem. Primeira razão, Adão falhou como representante da humanidade. Ele foi feito à imagem de Deus, foi. Era perfeito, foi na sua criação. Mas houve um problema, ele pecou. E o seu pecado levou toda a sua geração, que ele era o representante, à condenação do pecado. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14, que diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem foi Adão, o primeiro. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Versículo 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, Adão, ele era um representante daquela humanidade. Mas ele falhou porque pecou. Porque ele desobedeceu a Deus. Ele poderia ter sido a figura daquele que havia de vir, Jesus Cristo. Mas, infelizmente, Adão entrou para o caminho do pecado e assim destinou a um estado de condenação eterna todos os seus descendentes. Então, essa criação representada por Adão ficou perdida e desesperançada, porque o homem estava caído no pecado. A humanidade ela perdeu muito com isso, porque o homem por si só, ele não consegue, ele não tem condições de se livrar do pecado. Como a humanidade poderia se libertar do pecado estando separada de Deus? Quando o seu representante que estava diante de Deus, que recebeu ordens diretas de Deus, pecou, se afastou também de Deus.
Tudo isso foi um grande prejuízo para a vida da humanidade. Mas Jesus ele se torna o novo representante da humanidade. Jesus ele se torna o novo representante da humanidade porque ele se tornou homem. Aí nós vemos a importância de Jesus ser o Verbo encarnado. E para deixar claro aqui, Jesus ele encarnou em forma humana. Ele não reencarnou, ele encarnou. O processo da encarnação é que Deus se torna homem. E a reencarnação é uma doutrina herética espírita que não tem nenhum fundamento bíblico, descartada das Escrituras. Mas Jesus, para se tornar o novo representante da humanidade, ele teria que se tornar homem, porque Jesus ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele chegou disso uma certa vez: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, e olha que Abraão é lá do Antigo Testamento. Ele já estava no princípio com Deus desde a eternidade. Ele criou todas as coisas foram criadas por ele. E para que o plano de Deus para salvar a humanidade se concretizasse, para que Jesus se tornasse, nesse plano, o novo representante da humanidade, ele teria que se tornar homem. Mas ele é Deus? É, mas tinha que se tornar homem. E por isso, houve toda essa movimentação. Jesus, ele encarnou, sendo Deus, tornou-se homem. Aí nós vemos aqui algumas referências, como está lá em Filipenses. Vocês podem aí depois acompanhar, pausa o vídeo e confere aí as referências, porque é importante para que possamos compreender o que nós estamos aqui falando. Filipenses 2, versículos de 5 a 8. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos aqui o que Jesus ele teve que passar no cenário da eternidade para se tornar homem e o representante da humanidade. Ele teve que abdicar, abrir mão da sua divindade, de toda a sua glória, para se tornar homem. Se tornar homem, ele na sua natureza divina, sendo Deus, era uma humilhação terrível. Porque ele é perfeito e ele se tornando homem, ele teria que levar o pecado da humanidade. E para ele levar o pecado da humanidade, ele teria que fazer esse pecado por nós, para morrer naquela erma e desprezível cruz. Ah, mas ele não pecou. Não pecou, mas ele se fez como pecado. Ele, como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele, através da sua morte expiatória, estava levando o pecado do mundo. Então, quando ele se fez pecado por nós, não tinha pecado, mas ele se fez pecado porque ele se colocou no lugar, porque era preciso um homem puro
perfeito, sem pecado, que morresse para garantir a remissão, a expiação por toda a humanidade pecadora. Então, a maior humilhação era porque Jesus ia se tornar homem e ia ficar no lugar do pecador para ali passar por todo aquele processo da expiação na cruz. Ele teve que encarar, ele sabia que encarar o desprezo do Pai, porque ele estava levando o pecado de todos. Então, vocês podem compreender aqui o que Jesus ele teve que passar. Ele sabia, passou, tem consciência de tudo isso, para poder se tornar um homem e se tornar o novo representante da humanidade. Aí veja o que diz Romanos 5:15. Romanos 5:15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, isso aqui falando de Adão, né? A ofensa de um foi Adão. Morreram muitos, pela ofensa que Adão cometeu, muitos morreram, muitos foram condenados, destinados à condenação. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que de um só homem, que foi Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E aqui já fala dele como homem, porque Jesus ele se manifestou aqui nessa terra, neste mundo, como homem. Isso pelo processo da encarnação do Verbo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, homem, estava entre nós. Jesus ele nunca deixou de ser Deus, mesmo se tornando homem. Simplesmente ele abdicou, ele abriu mão ali de toda dos seus atributos divinos para poder seguir tudo o que estava escrito acerca dele, para cumprir toda a justiça e o que ele tem que passar como homem. Então Jesus, ele foi esse homem perfeito. Ele tinha que passar por tudo isso para se tornar o novo representante da humanidade. Isso quer dizer que ele teve que nascer de mulher, como a Bíblia diz, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então ele teve que nascer de mulher. Para entrar no mundo, ele teve que nascer de mulher. Teve um parto normal, como toda mulher tem. Cresceu, teve uma vida social. Ele aprendeu uma profissão, teve uma vida normal. A única coisa que foi sobrenatural foi a sua concepção. Maria ela foi concebida pelo Espírito Santo, mas daí todo o processo foi normal, porque ele tem que passar por tudo como homem. Até que chegou o tempo que ele tinha que se revelar. Aí foi quando ele iniciou o seu ministério terreno. Tem uma curiosidade, porque algumas pessoas vê aí alguns ensinos que dizem que a Bíblia ela não relata dados de Jesus dos seus 12 anos até os 30, antes dele iniciar o seu ministério terreno. O ministério terreno de Jesus teve uma duração de aproximadamente 3 anos. Foi 3 anos que Jesus teve que fazer ali todo esse processo de pregar o reino de Deus, fazer milagres e por toda aquela região de Israel, Jerusalém, Judéia, Samaria, toda aquela região ali até a crucificação, onde ele findou ali seu ministério. Então, isso aí foi no espaço de 3 anos. Mas antes dele começar o seu ministério terreno, dos 12 aos 30 anos, alguém disse que Jesus, nesse tempo, foi para a Índia, foi para o Tibete,
aprender filosofia budista, indiana, aprender todas as artes para poder fazer aquilo que ele fazia de milagres e maravilhas. Isso é uma blasfêmia, é uma heresia, isso não tem fundamento bíblico de forma alguma. Se Jesus ele fosse para essas culturas, para esses países, para aprender, ele não seria Deus. Porque ele é filho de Deus. Todo esse tempo, dos 12 aos 30 anos, que a Bíblia não fala, mas silencia sobre a vida dele, ele estava em Nazaré. Ele aprendeu o ofício do pai. Quando seu pai morreu, ele assumiu ali aquela família, cuidou da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos. E assim ficou aguardando até se manifestar quando chegou a hora dele iniciar o seu ministério terreno. Então Jesus ele jamais foi para a Índia ou foi para o Tibete, foi aprender budismo, essas culturas. Isso aí é uma heresia que não tem nenhum embasamento bíblico. O que essas culturas poderiam ter, essas culturas poderiam ter para que o Filho de Deus precisasse ir até lá? Ele é Deus. Tudo o que ele fazia era de acordo com o Pai. Jesus ele não precisava procurar, consultar ninguém aqui na terra para poder fazer alguma coisa, porque tudo o que ele fazia era de acordo com o Pai. Então, é preciso ver Jesus como um homem qualquer para acreditar nisso. Mas quem conhece as Escrituras sabe que ele é Deus. Teve uma origem humana porque o plano de Deus era que Jesus se tornasse um novo representante da humanidade para que assim ele desse continuidade e conclusão ao plano da redenção, que era salvar a todos. Jesus Cristo como homem em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado. Jesus ele não foi uma pessoa que se tornou homem, mas estava ileso de pecar. Ele estava sujeito a tudo. É o que a gente vê em Hebreus. Capítulo 4, versículo 15. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Aliás, o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, olha só como a Bíblia ela é tão clara, né, nas cartas. Paulo ele fala que, no versículo que a gente tinha lido, ele fala de Jesus homem, que garantiu assim a graça abundante. Ele já apresenta ele como um homem, o homem, o filho do homem, o filho de Deus. E aqui, veja como fala o texto. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele tinha que ser o representante da humanidade. Adão foi, mas pecou, não podia fazer mais nada. Mas ele teve que encarnar em forma humana para fazer assim a realização do plano de Deus. E em tudo foi tentado pelo diabo, foi desprezado, passou por tudo que um ser humano pode passar. Não ficou nada ileso. Não, Jesus foi poupado disso, não. Ele se tornou homem. Era filho de Deus? Era Deus? Era. Mas ele estava como homem. Então ele estava sujeito a tudo. Mas só há um detalhe que a Bíblia deixa claro. Ele não pecou. E isso faz dele
o representante, o novo representante da humanidade perfeito, sem pecado, capaz de poder se compadecer das nossas causas. A Bíblia diz que o primeiro Adão, ele é terreno, mas o último, o Senhor, ele veio do céu. Isso falando acerca de Jesus Cristo. Jesus sempre se identificava como filho do homem. Essa é uma expressão de grande importância na Bíblia. Se a gente for observar no Novo Testamento, o que a gente mais vai observar é Jesus colocando no lugar do eu o filho do homem. Toda vez quando ele poderia usar eu, ele usa o filho do homem. E você vai ver em todo o Novo Testamento a expressão, principalmente o próprio Senhor Jesus, ele usava muito essa expressão, filho do homem. A gente vê essa expressão aparecer quando Deus revelou a Daniel, o profeta, nas visões da noite, que ele olhou para o céu e viu nessa visão um como filho do homem vindo nas nuvens. E a ele foi dado o reino para todo sempre, ali falando do Messias enviado de Deus. E Jesus Cristo, ele sempre usou esse termo. A gente pode observar que ele sempre falou que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o Filho do Homem vai conforme está escrito acerca dele. Então a gente vê comumente essa expressão. E quando a Bíblia fala, ele mesmo atribui a si que é o Filho do Homem, Jesus ele está declarando que é o Messias, Filho de Deus enviado. Assim como Deus revelou ao profeta, ele é aquele que o profeta viu nas visões, que estava vindo no céu entre as nuvens e que a ele foi dado o reino para todo sempre. Então, Jesus, ele é apresentado no Novo Testamento como Filho de Deus ou Filho do Homem, uma expressão que declara que Jesus Cristo é o Messias enviado de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, diz assim, para a gente fechar aqui esse ponto. Versículo 47. Veja o que diz. O primeiro homem da terra é terreno, esse foi Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Falando aqui de Jesus Cristo, o Filho do homem. Um segundo ponto que queremos deixar claro aqui na nossa explanação, nesse estudo, é sobre sua morte foi a prova do seu grande amor pela humanidade. A gente sabe que a cruz, o sofrimento, traição, tudo ali, Jesus ele não estava alheio quanto àquilo. Quando ele veio para este mundo, ele sabia que enfrentar tudo aquilo, desde a traição, desde a rejeição, desde as blasfêmias, desde os açoites, tudo, a cruz, tudo. Ele sabia que ia passar por tudo isso. E ele, como filho do homem, ele deixou bem claro isso,
Veja o que ele diz lá em Mateus capítulo 20, versículo 28. Veja que o Senhor Jesus disse: bem como o Filho do Homem, olha aí, ele falando do termo, da expressão Filho do Homem. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele não veio para ser servido. Ele não veio para ser honrado. Ele não veio para ser privilegiado. Ele não veio para estar lá como um rei beberrão lá no seu trono. Ele não veio para palácios. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aí nós vemos o objetivo da sua vinda, da sua obra. Ele veio para servir, fazer a obra que o Pai tinha estabelecido muito antes da criação. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muito, porque ele se tornou o novo representante da humanidade. Adão era para ser a figura daquele que havia de vir, Jesus. Ele era para ser um homem de caráter modelo, que representasse Jesus, mas falhou quando pecou. Por isso que Jesus se tornou o novo representante da humanidade, para que assim pudesse resgatá-la. Ele entrou neste mundo, entre os humanos, se tornou semelhante a nós, para que pudesse assim nos resgatar. Porque quando a gente herdou o pecado, ficamos separados de Deus, sem condições de se redimir, de ter a paz com Deus. A Bíblia diz que éramos como inimigos de Deus por causa do pecado. E que o homem poderia fazer? Não tinha promessa, não tinha santo padroeiro, não tinha nada que pudesse libertar o homem do poder do pecado. Porque o pecado abundou, diz a Bíblia. Até a lei deu força ao pecado. Mas, quando Cristo se tornou o novo representante da humanidade, a sua graça superabundou o poder do pecado, porque ele é aquele que tira o pecado do mundo, assim podendo agora libertar todo aquele que nele crê. Então Jesus, quando ele morreu na cruz, a gente vê que ele cumpriu o seu ministério num espaço de 3 anos. Jesus ele ensinou com muita autoridade. Ninguém ouviu alguém, um rabino, um mestre, ensinar como Jesus ensinava. Jesus ele ensinava de uma forma que inspirava, que falava aos corações, admirava, todos se admiravam porque ouvia Jesus. As palavras deles tinham vida. A palavra de Jesus era diferente. Todos aqueles homens ali que ensinavam eram hipócritas, não vivia, mas Jesus quando falava, tocava na alma, ele falava com autoridade. As palavras que ele falava não se ouvia, ninguém ouvia falar como Jesus falou. Ele fez milagres e maravilhas, ele andou sobre as águas, ele curou enfermos, ele libertou homens oprimidos. Ele libertou mulheres que estavam condenadas pela enfermidade. Ele ressuscitou mortos. Pessoas que jamais poderiam ser ouvidas por uma autoridade, pelo seu estado de miserabilidade. Todos que vieram a Cristo foi recebido e a sua vida mudou radicalmente. Então nós vemos aí que no espaço de 3 anos, Jesus ele anunciou o reino de Deus. Ele falou do reino dos céus. Ele falou da sua morte. Ele falou de tudo o que haveria de acontecer. E se cumpriu conforme estava escrito. E morreu ali na cruz. Cumprindo assim mais uma etapa
etapa da sua obra aqui como homem, o Filho do Homem. Todos esperavam o Messias como um rei pomposo, com um grande exército, que libertasse Israel de Roma. Mas Jesus ele veio pobre, sobre um jumentinho. Ele não veio para libertar o povo de Roma, ele veio para libertar o povo do pecado. E aí nós vemos que ele, ao morrer na cruz, isso foi um ato de amor. Vejam que ele fala. Quando o anjo apareceu a Maria, disse que ele seria filho de Deus, chamado de Filho de Deus. A gente sabe que a gravidez de Maria não teve a participação humana. José foi um pai terreno, adotivo. Mas Jesus ele foi ali formado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus na sua forma humana. Porque ele já existia como Deus antes mesmo da criação de todas as coisas. Então, o anjo disse que ele seria chamado de Filho de Deus, ou Filho do Altíssimo. A José, o anjo revelou em sonho que ele salvaria o seu povo do seu pecado. José, ali um membro da casa de Davi, que Deus havia prometido que o Messias viria da casa de Davi. E foi por isso que no alistamento ele registrou Jesus ali como seu filho primogênito, tornando assim ele um descendente ali da casa de Davi e a sua ascensão para ser o Messias que vem da casa de Davi. E aos pastores que estavam no campo, o anjo revelou que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Então, a morte de Jesus foi para isso. Ele veio para servir em resgate de muitos. Eu não falei no início que ele não tinha pecado, não cometeu pecado, mas ele se fez pecado por nós, porque na expiação pelos pecados, o animal inocente levava a culpa de todos. E Jesus foi isso. João Batista, quando viu ele vindo ao seu encontro, disse: eis aí o Filho de Deus, ou seja, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele veio para servir, levar todos os pecados da humanidade em suas costas, representado naquela cruz. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, para tirar o pecado, a condenação. Então, tudo isso ele fez por amor. Aí nós vemos o que ele fez, ou o que ele falou, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João. Vocês pausem aí para ver a referência bíblica e para acompanhar o nosso pensamento aqui, que é todo baseado nas Escrituras. João capítulo 15, versículo 13. Veja o que diz. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso o próprio Jesus falando para os seus discípulos, as últimas instruções, antes de ascender ao Pai, né? No versículo 8 a 10 de Romanos, agora vamos para Romanos, capítulo 5, versículo de 8 a 10, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, olha só a situação da humanidade, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Éramos inimigos, mas Jesus levou os nossos pecados, como novo representante da humanidade, não pecou, mas levou o castigo por nós, e assim nos deu essa grande reconciliação e paz com Deus. Não somos mais inimigos. Todos que aceitam Jesus se tornam agora filhos de Deus. Então, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, não temos dúvida, a Bíblia deixa isso bem claro, que a morte de Jesus na cruz foi uma prova de amor. Ele se fez pecado por nós, ele levou toda aquela humilhação por nós, para que hoje eu, você, crendo no Evangelho, possamos gozar da paz de Deus e se tornar filho de Deus. Então vale a pena aprender sobre Jesus, vale a pena seguir Jesus. A ressurreição de Cristo confirma tudo em relação ao plano salvífico de Deus. A gente sabe que ele, como Deus, para poder se tornar um novo representante da humanidade, para que assim pudesse trazer salvação da concretização ao plano salvífico de Deus, ele teve que abrir mão dos seus atributos, teve que abdicar a sua divindade, teve que se afastar de tudo isso para sofrer. Não pecou, foi tentado pelo diabo, passou por tantas coisas que um ser humano passa nesta vida. Mas ele não pecou. Então Jesus ele passou por todo esse processo para se tornar homem, para que assim a sua morte garantisse a nossa paz com Deus, reconciliação e justificação. Mas quando ele morreu, ele ressuscitou. Lembrando que quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou em outro corpo. O corpo dele não foi evaporado, como alguns dizem que Jesus ressuscitou de forma espiritual, não. Jesus ele ressuscitou com o mesmo corpo. A tumba estava vazia, o sepulcro estava vazio. Ele apareceu para os seus discípulos e mostrou as marcas. O que nós podemos entender numa visão teológica é que quando Jesus ressuscitou, ele simplesmente absorveu pela sua divindade todo o caráter humano que ele tinha. Porque se ele, para se tornar homem, ele deixou a sua glória, abriu mão dos seus atributos divinos para poder viver aqui como homem, em prol do plano de Deus, quando ele ressuscitou, ele retomou toda a plenitude da divindade que cabia a ele, porque a sua natureza inerente é divina. Ele é Deus. Então, ele adicionou a sua divindade à sua humanidade. Mas por que ele mostrou aquelas marcas? Se ele ressuscitou agora, entrando agora no seu estado de glória, mas ali são as marcas que identificam ali o que ele passou por nós como homem, o Filho do homem, o Filho de Deus, o Messias prometido. E hoje, atualmente, ele está à direita de Deus, no trono da graça, porque ele venceu todas as coisas. Ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, a tentação, ele venceu a cruz, ele venceu todas as coisas. E por isso, como Paulo diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a sua morte garantiu
esse amor e hoje nós vivemos essa paz com Deus. E a nossa lição, claro, falando aqui sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter, quando aceitamos a Cristo pela fé, que deixamos o Espírito Santo de Deus moldar a nossa vida, quando essa ação do Espírito Santo na nossa vida passa a ter resultado, quando eu correspondo com a vontade de Deus, ao Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou produzir frutos espirituais. E esses frutos estão relacionados com o meu caráter, que cada vez mais que eu procuro priorizar e fazer a vontade de Deus e obedecer a sua palavra, eu vou cada vez mais se parecer com o Senhor. É isso que faz o caráter cristão perfeito. Não é porque ele contribui, não é porque ele tem altos cargos, porque ele fez obra de caridade. O que faz o cristão ser perfeito é quando as pessoas olham para a vida dele e vê que Deus está na vida dele. Vê Jesus na vida dele. Então esse é o verdadeiro caráter do cristão, quando Jesus é formado em nossa vida. Jesus, ele é modelo de tudo. O que Paulo ensinou, o que a Bíblia nos traz exemplo no Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. As epístolas, tudo é Jesus. Então, por isso que ele é um modelo supremo de caráter. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitos procuravam imitar Paulo, porque via que Paulo ele era um homem de Deus, um apóstolo, um homem inspirado. Mas sabe o que foi que Paulo disse uma certa vez? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Até o Paulo, um grande apóstolo entendido nas Escrituras, ele aprendia com Jesus. Então, esse é o segredo para que o cristão tenha uma vida frutífera e abençoada. Aprendendo com Jesus. Então vamos aprender com Jesus, porque Jesus ele é um modelo supremo de caráter. Ele foi o homem perfeito. Adão, o primeiro, caiu no pecado, mas Jesus, o último Adão, ele veio do céu e venceu tudo. E assim garante a nossa vitória. Então, que Deus abençoe a todos. Não quero estender mais porque o vídeo ficou grande. Mas falar de Jesus, a gente tinha que, no mínimo, fazer todo esse trabalho, porque eu procurei até durante a semana preparar, mas precisei de mais tempo e só deu para fazer hoje. E o vídeo ficou grande, mas vale a pena porque nós estamos falando do modelo supremo de caráter que é Jesus Cristo. Então que Deus abençoe a todos, que tenham um bom final de semana, que a sua aula seja uma bênção, abençoe os seus alunos e que esse estudo seja relevante para o seu aprendizado e para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Nosso objetivo é trazer isso aqui como trazer essas videoaulas como subsídio que serve de apoio, né? Estamos trazendo algo que complemente com a lição. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser, no próximo trimestre, não é isso? Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.